silêncio, seu som. Ah, melhorou o teu som. Não, melhorou? Estava em silêncio. Eu acredito que já estamos no horário, né, professor Alexandre? Sim, já podemos começar, eu Seria acho. importante, vamos orar, né? E vamos dar início à aula. Eu vou orar, tá bom? Querido Deus e Pai, nós te damos graças por mais esse dia que o Senhor bondosamente cuidou de todos nós. Temos agora essa etapa, Senhor, onde vamos estudar, porque já temos aí 50 alunos que querem se preparar para entrar no vestibular. Esteja com eles, dê-lhes sabedoria, e quanto ao professor, que ele faça o seu melhor e fique conosco. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam felizes, animados aí. Hoje a gente vai falar dos últimos tópicos desse grande conteúdo que é a mecânica. Ou seja, a partir de semana que vem a gente já vai começar um assunto completamente novo. E a gente vai falar hoje sobre impulso e colisões. Então, a gente vai falar sobre o que acontece quando você vai chutar uma bola no futebol ou quando vai fazer aquela cortada no vôlei. Vai dar aquela explicada do impulso, né? O porquê como que isso ocorre. E vamos explicar também sobre a questão das colisões. Quando uma bolinha bate na outra, por que às vezes as duas se mexem, ou às vezes uma para e outra vai. A gente vai falar um pouco sobre essas coisas, né? Eu tinha deixado um exercício da semana passada para fazer. Eu vou corrigir ele no fim da aula, tá? Mas eu vou corrigir, não se preocupem. Vai dar tempo, eu prometo, vai dar tempo. Mas vamos lá. Só para falar do assunto de hoje, vou compartilhar aqui com vocês. Guardem um segundinho. Aqui. Impulso e colisões. E essa parte da física que a gente usa muito nos esportes, tá? Como eu disse, eu dei o exemplo do futebol, quando você vai chutar a bola, do vôlei, quando você vai bater, ou no basquete, quando você vai, tipo, rebater a bola do cara que lançou. Tem um termo técnico para isso, eu não lembro agora. Tá? Mas, assim, em quase todos os esportes, a gente tem a questão do impulso, em alguns tem a questão da colisão. Ó, na natação também tem, foi dado o exemplo aqui também, na natação também tem o impulso. Quando você vai dar aquela largada na natação que você mergulha, você tem um impulso. No futebol americano tem colisão. Sim, no futebol americano tem a colisão, né? Bate um no outro ali, dá aquela colisão ali, e os dois vão para trás, ou dependendo do cara que está fazendo a colisão, né? O cara atropela só, leva junto. São vários casos de colisão, impulso. Então, assim, essa é a parte da física que é mais aplicada nos esportes. E, por sinal, tem um ramo da física que lida só com esportes. Então, para aqueles que querem fazer fisioterapia esportiva, para aqueles que querem fazer educação física e para aqueles que querem fazer a faculdade de esportes mesmo. Vocês vão ter física. E vocês vão ter vocês vão focar mais nessa parte da física aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Alguns conceitos de... Alguns conceitos de impulso aqui e colisões. Para a gente falar de impulso e colisões, eu vou pedir para vocês lembrarem lá do que foi falado na aula que o professor convidado veio, que ele falou um pouco para vocês sobre quantidade de movimento. Quantidade de movimento é mais uma das grandezas que se conservam, né? Lembra que a gente falou que a energia se conserva
E a quantidade de movimento é outra coisa que se conserva. Ela vai mudar de corpo, ela vai mudar de forma, mas ela, assim, ela também é considerada uma forma de energia, então ela também se conserva. Então, a quantidade de movimento que eu vou ter no começo da minha ação, né, é a mesma que eu vou ter no final da minha ação. E essa quantidade de movimento, representada pela letra Q, maiúscula. Pessoal, eu sempre ressalto isso com os meus alunos. Eu vou falar para vocês. Se atentem com a letra certa, o jeito certo de representar, tá? Tem algumas variações, a gente já viu ali que em alguns momentos, alguns professores, alguns livros têm letras diferentes. Então, use esses padrões. O padrão que você definiu, usa sempre. Não se confunda, porque se você ficar trocando, numa hora você representou quantidade de movimento com Q maiúsculo, na outra com Q minúsculo, vai chegar um momento que você vai se confundir. Então, mantenha o seu padrão. E aí vai um conselho meu para os estudos aí. Vai montando uma tabelinha de definições de o que é cada coisa. Ó, que quantidade de movimento. Para cada conteúdo que a gente vai vendo, vai acrescentando coisas nessa tabelinha. E aí, quando você for estudar nos seus estudos, você só olha a tabelinha, você tem a legenda de tudo o que significa cada coisa. É um conselho para vocês fazerem. Então, Q vai representar a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento depende de duas coisas. Depende da massa e depende da velocidade do corpo. Por isso que a quantidade de movimento é dada pela multiplicação, pelo produto, né, da massa pela velocidade. Massa dada em quilogramas, velocidade dada em metros por segundo. Tá? Professor, massa sempre em quilogramas? Sempre em quilogramas. E se o exercício der para mim em miligramas? Eu vou ter que converter. Tá? Se o exercício der em gramas, vou ter que converter. Então, aqui fica a ajuda para vocês. Ó. Quilogramas, gramas, miligramas. Fica ajuda aí para vocês lembrarem como converter. De quilogramas para gramas, eu vou fazer vezes 1000. De gramas para miligramas também, vezes 1000. De miligramas para gramas, eu divido por 1000. E de gramas para quilogramas, eu também divido por 1000. Tá? Então, fica aí para vocês lembrarem as conversões de unidades, que às vezes pode falar assim, ah, mas isso é fácil, isso eu sei. Mas às vezes, quando dá aquele calor do momento da prova lá, é a primeira coisa que esquece. Quantas gramas tem um quilograma? É a primeira coisa que some da nossa mente. Então, marca aí para não ter esse risco depois. Vamos lá. Então, Q igual a mv é a quantidade de movimento. Como eu disse, a quantidade de movimento, ela se conserva, né? Ela vai se manter constante. Então, a gente vai... A quantidade de movimento, quando tem uma colisão, tem uma bolinha aqui, ó, indo na direção de outra bolinha. Esse é no momento 1. Aí, ó, elas batem. Não ficou muito legal isso. Não deu para entender muito o que eu quis dizer. Vamos apagar. Elas se chocam uma com a outra. E aí, elas se afastam. Quem já viu algum vídeo de alguém jogando sinuca sabe que isso acontece.
tá? Então, ó, uma bolinha foi, bateu na outra, as duas colidiram aqui, e aí cada uma foi para um lado. Certo? O que que acontece? Nesse momento aqui, eu vou ter a massa da bolinha 1 com uma velocidade 1. E aqui a massa da bolinha 2 com uma velocidade 2. Nesse momento aqui, eu tenho tudo junto. Massa 1 mais massa 2. E eu tenho uma velocidade juntos, que eu vou colocar aqui, ó, velocidade junto. E aqui eu volto a ter massa 1 da bolinha 1, velocidade 1, massa da bolinha 2, velocidade 2, certo? Não necessariamente essas bolinhas, vou colocar até o F aqui, ó, porque essas velocidades não necessariamente serão as mesmas do começo. Mas o importante é vocês entenderem que eu vou ter esses momentos aqui quando a gente fala de colisão, tá? Então, eu tenho antes da colisão, que a gente chama de início, inicial, tá? Eu vou ter durante a colisão e eu vou ter depois da colisão. Só que o depois da colisão pode acontecer de vários jeitos. Pode acontecer esse jeito aqui, que cada uma vai para um lado. A gente chama isso daqui de colisão elástica. Elástica, porque é a ideia de um elástico, sabe? Bateu, voltou. Dentro ainda da ideia de colisão elástica, eu posso ter aquela ideia de bateu, uma para e a outra vai. Ainda é um tipo de colisão elástica, que a gente chama de meio elástica ou parcialmente elástica. Tá? E o outro jeito é quando eu tenho a bolinha aqui, a outra bolinha aqui que prendeu, as duas se movendo, as duas passam a se mover juntas. Um exemplo disso é muito comum quando acontece em acidentes automobilísticos. Tá? Esse exemplo dessa segunda colisão, que é a colisão inelástica. Peraí. É a colisão inelástica. Um exemplo disso, como eu estava dizendo, são os acidentes automobilísticos, em que um carro bate no outro e a colisão se arrasta, né? O carro acaba sendo arrastado, mas eles vão juntos, grudados, porque eles acabaram se prendendo por causa das ferragens. Esse é um exemplo. Ou quando você pega, por exemplo, duas bolinhas que são de massinha de modelar, por exemplo. Aí você joga uma na direção da outra. Elas vão grudar uma na outra e seguir numa direção. Isso a gente chama de colisão inelástica. Inelástica porque elas grudam e se tornam uma coisa só. Para esses casos, a gente vai ter equações distintas, né? Por quê? Como eu disse, a quantidade de movimento no início vai ser igual à quantidade de movimento no final. Então, se eu tinha duas bolinhas separadas no início, eu vou ter a massa da bolinha 1 vezes a velocidade da bolinha 1 mais a massa da bolinha 2 vezes a velocidade da bolinha 2. E no final, no caso da elástica, eu vou ter a massa da bolinha 1 vezes a velocidade da bolinha 1 no final, mais a massa da bolinha 1 vezes a velocidade, quer dizer, a massa da bolinha 2 vezes a velocidade da bolinha 2 no final. Agora, se a colisão é inelástica, o começo continua igual. Já o final, lembra, elas grudam, elas viraram uma só. Então, eu vou ter a massa 1 mais a massa 2
porque elas grudaram, virou uma coisa só com a massa das duas, vezes a velocidade final das duas. Tá, professor, você falou de quantidade de movimento, você falou de colisão. E o tal do impulso? Eu estava aqui todo ansioso para entender o lance da cortada no vôlei. O lance do impulso é o seguinte. O impulso, ele se refere à quantidade de movimento num determinado instante. Então, quando eu tenho um impulso, eu vou ter essa força aplicada em... Desculpa, perdão, não é dividido. Eu vou ter essa força aplicada em um instantezinho, né? Lembra, você bate no vôlei lá, você vai dar cortada, você bate na bola rapidinho. Você não bate, você não fica segurando a bola muito tempo com a mão. Nem pode fazer isso, né? Você dá aquela batida rápida. Por isso que é a força aplicada num instante aqui, ó, num intervalo de tempo minúsculo. E ela também, como eu disse, ela tem a ver com a quantidade de movimento. Ela é também representada pela variação da quantidade de movimento. Antes de encostar na sua mão, para depois que encostou na sua mão. Tá? Isso vai ser o impulso. Então, olha lá, vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um exercício que envolve impulso. Bora lá. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola, aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 10 a 2 newtons, durante um intervalo de tempo de 0,1 segundos. É aquele chute rápido, sabe? Que você pega e chutou rapidinho. Encostou pouquíssimo na bola, a bola já foi. E aí ele fala, calcule o impulso da força aplicada pelo jogador. Exercício simples de aplicação da fórmula. Fórmula do impulso é força vezes intervalo de tempo. Então, o impulso vai ser a força 5 vezes 10 a 2 vezes o intervalo de tempo, que é 0,1. 5 vezes 10 a 2 é quanto? Pessoal, se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, o áudio ele não é liberado, mas vocês podem fazer a qualquer momento perguntas que o pessoal me avisa e leem as perguntas para mim, ok? Então, 5 vezes 10 a 2 vai ser 500. 500 vezes 0,1 vai dar 50. Olha só a unidade de impulso, gente. A unidade de impulso é Newton segundo. N.S. Tá? É estranho? É estranho. Mas essa é a unidade de medida de impulso. Ok? Tem outros jeitos de resolver? Tem, gente. Tem vários outros jeitos, tá? Dá para resolver usando potência, dá para resolver usando quantidade de movimento, dá para resolver de vários jeitos o exercício. Mas esse daqui era o jeito mais simples, porque tá direto ali na fórmula. Ok? E eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois. Fiquem tranquilos, ok? Não se preocupem com isso. Vamos lá. Continuando. Tá aí um exercício de impulso. Ah, volto sim. Pediram para voltar um slide aqui. Eu volto. Para esse? Tá aí. Pessoal, como eu dizia, eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois, ok? E aí vocês podem anotar qualquer coisa, vai estar com todas essas anotações aí como eu mando. A gente viu um exemplo agora de
de impulso. Vamos para um exemplo de colisões. Aqui, ó, um exemplo de colisões. Na verdade, mais um de impulso. Esse é um exercício de impulso que dá para resolver por quantidade de movimento. Eu vou tentar resolver eu vou resolver com vocês usando quantidade de movimento. Olha lá. A gente viu aqui que impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir a quantidade de movimento inicial e preciso descobrir a quantidade de movimento final. Aí é só fazer final menos inicial, que eu vou ter o meu impulso. Então, olha lá. Uma bola de massa meio quilo. Aqui ele já deu a massa em quilogramas. Isso é bom pra gente. Poderia ter dado em gramas. Aí a gente teria que transformar. E aí fala que ela é chutada para o gol, chegando ao goleiro com velocidade de 40 metros por segundo. E é rebatida por ele e sai com velocidade de 30 metros por segundo, numa direção perpendicular à do movimento inicial. O impulso que a bola sofre graças à intervenção do goleiro tem módulo em newtons por segundo, em newton segundo. Não tem o por, tá, gente? Vai ser... Olha lá. Quantidade de movimento inicial vai ser a massa vezes a velocidade inicial. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser 0,5 vezes a velocidade inicial, que é 40. Isso daqui vai dar 20. Vai dar 20. Eu não falei para vocês a unidade de quantidade de movimento, né, gente? É joules, tá? É como se fosse uma energia. Então é joule também, tá? Mas, colocar aqui, ó, joule. E a quantidade de movimento final... Como a gente não vai usar, não vou colocar aqui, vou deixar só o 20. Nesse primeiro momento não faz diferença muito a gente colocar a unidade. E a final vai ser também massa vezes velocidade final. Vai ser, a quantidade de movimento final vai ser 0,5 vezes 30. A quantidade de movimento no fim vai ser de 15. E aí a gente só precisa fazer a diferença. Então aqui, ó, a inicial é 20, a final é 15. O impulso vai ser final menos inicial. O impulso vai ser menos 5 newton segundo. Por que deu negativo, gente? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia aí do porquê deu negativo? Gente, dá negativo porque impulso também é um vetor. Tá? E a bola estava vindo, ele rebateu em outro sentido, ela mudou o sentido dela. Esse negativo é só para dizer que ela está indo em outro sentido. É por causa da intervenção. Tá? Como ele pediu aqui, ó, módulo, então a resposta é 5 newton segundo. Perguntaram aqui, eu vi aqui a pergunta, perguntaram por que o impulso não é medido em joules. É a unidade padrão que eles colocaram de newton segundo, tá? É só uma questão de unidade padrão. Tanto que assim, a unidade padrão de quantidade de movimento é quilograma
metro por segundo. Essa é a unidade padrão de quantidade de movimento, tá? E aí, para não continuar essa unidade, eles transformaram em Newton segundo, ok? O impulso. Enfim, eu posso até pesquisar lá o porquê, mas o que eu posso dizer para você sobre por que o impulso não é medido em joules é convenção feita pelos físicos, eles que determinaram as unidades, quando eles determinaram as unidades, ok? Então, ó, deu para entender? Impulso é variação da quantidade de movimento. Por fim, agora sim, o exercício de colisões. Um corpo A, de massa 100 gramas, move-se sobre uma superfície lisa e horizontal, com velocidade 4 metros por segundo. E aí ele colide com um outro corpo B, de massa 200 gramas, que se encontra em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, movendo-se com velocidade de 1 metro por segundo. A velocidade do corpo B em metros por segundo após a colisão é igual a... Pessoal, ele fala que após a colisão, o corpo A volta e ele pergunta a velocidade do corpo B. Só desse texto já dá para a gente entender que aqui está acontecendo uma colisão elástica. Tá? Só disso você já deve concluir que aqui é uma colisão elástica. Aí a gente anota os dados, como sempre. Massa do corpo A, 100 gramas. Massa do B, 200 gramas. Velocidade do A inicial, 4. Velocidade do B inicial é 0. Ele estava em repouso. Velocidade do A final menos 1. Por que menos 1? Porque está retrocedendo, está voltando. Então a gente coloca o sinal de menos para indicar que está voltando. Ok? E aí a gente tem a conservação da energia, da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. No início, eu tinha a massa A vezes a velocidade A inicial, mais a massa B vezes a velocidade B inicial, igual a massa A vezes a velocidade A final, mais a massa B vezes a velocidade B final. Aí agora é só substituir, a gente já tem os dados aqui, e o que eu quero é a velocidade B final. Então, olha lá, a massa A é... Opa, está em gramas, tem que transformar. Como que a gente transforma isso? Lembra lá do primeiro slide? Eu vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, aqui vai dar 0,1 quilogramas. E aqui, 0,2 quilogramas. Tá, agora sim a gente pode substituir as coisas. 0,1 vezes a velocidade inicial do A, que é 4, mais 0,2 vezes a velocidade inicial do B, que é 0, vai ser igual a 0,1 vezes a velocidade final do A, que é menos 1.
mais 0,2 vezes a minha VBF, a minha velocidade do B final que eu quero descobrir. Aqui, 0,4 mais 0 vai ser igual a menos 0,1 mais 0,2 vezes VBF, que vai dar 0,4 mais 0,1 igual a 0,2 VBF. 0,5 dividido por 0,2 é igual à velocidade B final. Logo, a minha velocidade B final vai ser 2,5 metros por segundo. Repara que se as massas fossem iguais, eu até poderia falar que era só somar e dividir as velocidades e tal. Mas repara que não. Ó, aqui eu vou ter ele voltando com 1 metro por segundo e o outro indo com 2,5 metros por segundo. Se eu somasse os dois módulos de velocidade, não ia chegar no 4. Por quê? Porque a energia que foi passada para o B começar a se mover tem uma velocidade vai conseguir fazer ele se mover com uma velocidade menor por causa da massa dele ser maior. Então, ó, a massa do corpo B é o dobro da massa do A. Então, por isso ele vai acabar se movendo um pouco mais devagar. Por que eu estou falando isso? Porque isso são dicas para vocês corrigirem o próprio exercício. Se você, por acaso, fez alguma conta quando você está lá no seu vestibular, e aí você fez alguma conta, e nessa conta diz que a sua velocidade final do B deu maior do que a inicial do A, tem alguma coisa estranha, ok? A não ser que o corpo fosse menor, fosse mais leve. E aí fica aquela dica para vocês. Se o corpo é menor, ele vai acabar se movendo mais rápido. Se o corpo é maior, ele vai se mover mais devagar depois da colisão. Tá? É bom a gente ter essas coisas para poder relembrar, né? Para poder corrigir o próprio exercício na hora dos vestibulares. Vamos lá. Eu vou usar esse tempinho que eu tenho agora, eu vou abrir lá eu vou abrir o outro PowerPoint lá, que eu tinha deixado para vocês fazerem. Eu não sei quem lembra que eu tinha deixado um exercício que eu falei, vocês terminam. Da aula passada. Vamos lá que eu vou corrigir ele para vocês. Já estou abrindo aqui, gente. Era esse daqui, ó. Que falava de um motociclista deslocando-se a 72 km por hora em uma via retilínea. E em um dado momento, a velocidade é alterada para 108 km por hora. E aí ele fala da massa motorista, que é 350 kg, e pede a variação da energia cinética sofrida pelo motociclista. Eu tinha feito a energia cinética inicial. Faltava fazer a energia cinética final para a gente concluir o exercício. E alguém tinha me perguntado, professor, é normal dar esses valores grandes assim? É, tá? Para energia, às vezes os valores dão muito grandes,
Por isso que a gente até usa notação científica às vezes, ok? Então, vamos lá. Vai ser m vezes v quadrado sobre 2. Aí aqui, a energia cinética final vai ser a massa, 350, vezes a velocidade, que agora é 30, ao quadrado, dividido por 2. A energia cinética final vai ser 350. 30 ao quadrado é 900, dividido por 2. Isso daqui vai dar 350 vezes 900. Vamos fazer aqui no cantinho. Esses dois zeros a gente só põe aqui. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45, sobe 4. 9 vezes 3, 27, com 4, 31. Então, dá esse número pequeno aqui. $315.000. Dividido por 2. Isso dividido por 2, a energia cinética final vai ser 157.500. Vai ser isso daqui. 157.500. Tá? Energia cinética final. Aí, a variação da energia cinética, então, vai ser 157.500 menos 70.000. A variação da energia cinética vai ser 87.500 joules, ou 87,5 quilojoules. Essa é a variação da energia cinética. Tá? Espero que vocês tenham tentado resolver isso daqui e espero, acima de tudo, que vocês tenham acertado esses valores, tá? Os valores de energia cinética são altos, às vezes, quando a gente trabalha com corpos que têm muita massa. Para você fazer... É só pensar assim, ó. Para você fazer um corpo que tem muita massa se mover, você precisa de mais energia, cada vez mais energia. Então, os valores de energia vão ficando muito altos, mesmo. E aqui você tem 350 quilogramas. Então, você vai ter que ter uma energia muito grande para fazer ele mover em velocidades tão altas assim. Ok? E ainda houve uma variação de energia bem grande, de velocidade bem grande aqui. Uma pergunta para vocês. Eu poderia ter feito só a diferença de velocidade aqui? Falar assim, eu quero calcular direto. Poderia ter feito, tipo, 30 menos 20 dá 10, então eu vou fazer a fórmula aqui com V igual a 10. Não, pessoal, não poderia por causa desse quadrado aqui, ó. Tá? Por causa desse quadrado aqui, eu não poderia. A diferença, tanto que vocês veem aqui, ó, é 400 para 900. Não é uma diferença de 10 ao quadrado. Então, pessoal, aqui a gente aprende uma outra coisa também. Não tente fazer atalhos. Tá? Com conservação de energia, variação de energia cinética, a gente precisa seguir o caminho reto, tá? Sem tentar fazer atalhos. Ok? Pessoal, perguntaram aqui, o K sempre vai substituir
o 10 a menos 3? Na verdade, o 10 à terceira, tá? O K, ele substitui o 10 à terceira. Ele significa 1000. Vamos lá, ó. K é quilo, que significa 1000. O que a gente viu até agora? Já que a gente vai mudar completamente o tema na próxima aula, deixa eu aproveitar esses minutos aí que faltam e fazer um apanhado de tudo que a gente já falou aqui. A gente falou sobre... Começamos falando sobre o movimento uniforme. Falamos sobre o movimento uniformemente variado. Sobre o movimento circular uniforme. Né? Deixa eu escrever o que é na frente. O movimento uniforme. Sobre o movimento uniformemente variado. Já volto lá para responder a dúvida. Aqui é o movimento circular uniforme. A gente falou também quando a gente viu sobre período, frequência. E aí terminamos com lançamento vertical e queda livre. Aí a gente passou para falar de Newton, né? A gente falou de queda livre. Aí a gente falou... Só um minutinho. Pronto, foi aqui. Deixa eu só compartilhar. Aí, então, na nossa última aula, nós tivemos ali a Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês compareceram aí, participaram aí, falaram bastante. Curti, valeu. Obrigadão mesmo, pessoal. Então, vamos ali à aula de hoje, que é a Guerra Fria, continuação direta da Segunda Guerra Mundial. Muito bem, então, como eu sempre faço com vocês, nossas últimas aulas eu coloquei algumas perguntas, né? Então, tem 3 perguntas ali. Quais os países que fizeram parte do eixo dos aliados, né? Qual foi o tribunal que julgou os crimes nazistas e qual o nome do estilo de guerra que os alemães utilizaram ali no começo da guerra. Tá? Então, a resposta para essas 3 perguntas é essa. Tá? Então, aliados Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, e o eixo é Alemanha, Itália e Japão, e o tribunal que julgou os nazistas foi o Tribunal de Nuremberg, e a guerra que os alemães utilizaram foi a Guerra Relâmpago, ou então a Blitzkrieg, né? A Guerra Relâmpago, ou Guerra de Flash em alemão. Beleza? E a pessoa que acertou novamente foi do CAD, foi a Cíntia. A Cíntia aí, ela foi a primeira a responder corretamente, mandando ali o nome dela, o colégio, e a resposta de imediato. Então, Cíntia, se você estiver me escutando, parabéns, viu? Novamente, você acertou de primeira, tá? Então, também quero agradecer ali a todo mundo que participou. Foram bastantes alunos que participaram, então muito obrigado por participação de todos vocês. Deixa eu colocar o microfone aqui pertinho e aí vamos lá, então. Muito bem, então, como eu sempre faço também, eu trago para vocês aqui algumas dicas de filmes e livros. Tá? Então, tá aí alguns filmes que fazem parte desse contexto aí da Guerra Fria que nós vamos estudar no dia de hoje. É um contexto muito grande, então a Guerra Fria acontece de 45 a 91, então são vários filmes com vários temas ali, pegando partes específicas da Guerra Fria, como as guerras no Vietnã e na Coreia, né, a questão da política russa, ou então a questão da espionagem, então tem vários temas ali de vários tipos de filmes diferentes para os seus gostos. Então o que me marcou bastante na minha infância ali foi Platoon. Eu assisti Platoon, não sei se o Fernando chegou a pegar esse filme aí, Platoon, né? Esse filme aí foi bastante marcante. Não sei se você pegou aí, Fernando. Pegou aí? Não sei. Enfim, tá? E livros. Esses livros aqui são fantásticos, tá? O Comunismo e Guerra Fria, A Dinâmica do Capitalismo e O Mundo Pós-Guerra. E tem um livro que eu curto pra caramba, eu não coloquei aqui. Deixa eu pegar, só um minutinho. Que é esse aqui, ó. Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Tá? Então tá aqui, esse livro
é show de bola. Se você quiser ver ali o que foram os campos de concentrações russos, os famosos gulags, você tem que ler este livro, tá? Inclusive, esse autor aqui, o Alexander, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1970. O cara, ele de fato revolucionou a literatura ali nesse ano, expondo ali os campos de concentrações russos que existiram pelo Oriente russo ao todo. Beleza? Então, vamos lá, tá? Então, rapidão aqui no contexto da Guerra Fria, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial acabou, as perdas humanas foram gigantescas, tá? Tanto humano quanto material. Os Estados Unidos têm uma noção como o negócio essa máquina de guerra estava tão poderosa, eles conseguiram durante esses anos, especialmente no auge da guerra, eles fabricavam ali mais ou menos 87 mil tanques, 296 mil aviões, 2,4 bilhões de caminhões e várias toneladas de equipamentos navais. Eles faziam isso aí, gente, em rápida escala. Pra ter uma noção, eles faziam carros e aviões em poucos minutos, tá? Pra ter uma noção, morreram milhares e milhões de civis também nesse combate. E houve campos de concentrações, perseguições ali a judeus, homossexuais e qualquer um que fosse resistência ao regime nazista, tá? Então, esse é o contexto de vidas humanas e percas materiais. Nós sabemos também que no final da Segunda Guerra Mundial, quem saiu enfraquecido foi ali a Europa Ocidental. A Europa Ocidental estava muito enfraquecida depois da Segunda Guerra Mundial, afinal de contas, o palco da guerra foi na Europa. Houve, então, o surgimento de um mundo bipolar. Nós temos ali os Estados Unidos, de um lado, capitalista, e do outro, a União Soviética, comunista. Tá? Por que essa bipolaridade? Porque antes de 1945, o mundo era multipolar, ou seja, vocês estudaram ali as unificações dos países europeus, então tinha certo um equilíbrio entre essas potências mundiais. Tá? Quando surge, então, a Guerra Fria, ou então quando acaba a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, o mundo fica bipolar, porque os Estados Unidos conseguem, então, derrotar os nazistas, os japoneses, e se consagra como a maior potência econômica do mundo. Isso é fato. O que vai facilitar isso aí é porque a guerra não foi na casa dos Estados Unidos, foi na Europa. A União Soviética, ela não sai tão rica, porém ela sai com a moral bastante elevada, porque eles conseguem invadir Berlim, tomam a Alemanha nazista, enfim, com a bandeira comunista lá e sai com a moral lá em cima. Então tem dois países que são ali os dois campeões ali dessa Segunda Guerra Mundial, tá? Então os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois saem com a moral lá nas alturas. O conceito de Guerra Fria, rapidão. Então, o conceito é simples, tá? Então, é um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, que vai compreender o tempo histórico de 1945 até 1991. Ou seja, é um conflito que tem poderes políticos, tecnológicos, sociais, militares, econômicos e ideológicos. Tudo isso para ganhar zonas de influência. Essa aí, vamos dizer assim, que é a cerne da Guerra Fria, tá bom? E de onde vem esse tal negócio de Guerra Fria, né? Quem foi que falou esse negócio pela primeira vez? Quem falou foi Bernard Baruch, que falou esse negócio de Guerra Fria pela primeira vez. Ele era ali, se não me engano, o conselheiro de Truman na Casa Civil norte-americana. E ele falou o seguinte, abre aspas para ele, né? Embora a guerra de tiros tenha acabado, estamos no meio de uma Guerra Fria que está ficando mais quente. Pronto, aí deu. Guerra Fria para todo lado. Né? Então, essa Guerra Fria se deu justamente por causa disso. Peraí, a Frank Lisboa mandou uma pergunta para mim. Professor, na aula passada você falou sobre um campo de experiências no Japão, na China. Do Japão na China. As cobaias eram escolhidas apenas por serem chineses ou também eram por serem homossexuais e outras motivações? Boa pergunta, Frank. Tá? Então, as cobaias, na verdade, elas eram, entre aspas, escolhidas porque elas eram voluntárias. Olha só, vou explicar esse negócio. É porque quando eles fizeram esse campo de concentração, eles colocaram não um nome de campo de concentração, isso é óbvio, mas eles colocaram um nome de tratamento de água e colocou uma placa lá fora de temos vagas. Ou seja, estamos oferecendo emprego. Então, qualquer um que chegasse lá chinês, eles atendiam e transformavam a pessoa numa cobaia, entendeu? Essa foi a sacada do japonês. Olha só o que os caras fizeram. Então, para atrair as pessoas, eles fizeram esse tipo de coisa lá na China, na Manchúria. Bom? Beleza? Voltando aí, espero ter te respondido. Principais estratégias durante a Guerra Fria. Vamos lá. Foram 6 estratégias bastante utilizadas durante essa guerra. Beleza? Primeira vai ser a provocação. Então, provocar o outro, falar que o outro era incapaz, era muito utilizado por todos os meios de comunicações.
A segunda era espionagem, não é só coisa de filme, tá? A espionagem existe e é forte. Afinal de contas, vocês estão vivendo num contexto ali de pandemia, né? Os russos já conseguiriam a vacina lá e falam que está bastante dúbia essa origem da vacina russa, né? De onde veio essa pesquisa para fazer a vacina, né? Enfim. Ajuda a outros governos. Então, isso é muito importante. Ajudar outros governos é garantia de influência. Isso era a cerne da Guerra Fria, ter zonas de influência. Alianças. Fazer aliança é muito importante. Afinal de contas, com alianças, você também aumenta a sua zona de influência. E a quinta é a propaganda. A propaganda é muito importante, gente. Como dizia Henry Ford, né? Se ele tivesse apenas $1, ele investiria em propaganda. Né? Então, isso de fato, a propaganda levantava ali a moral, ela então conseguia entrar em locais que normalmente um argumento muito enrebustecido não entraria. E, por fim, a guerra utilizando em outro país, ou seja, guerras diretas. Essa Guerra Fria não foi tão fria assim. Existiu guerras em outros países. Muito bem, qual que era o objetivo dos Estados Unidos? Ele tinha objetivos, né? O primeiro objetivo era implementar o livre mercado. Então, a ideia de liberalismo e capitalismo era o objetivo dos Estados Unidos. A ideia de capitalismo é a ideia de influência no outro país e, assim, aumentar as zonas de competição, as zonas de produção, as zonas de compra. Tá? Então, é assim que funciona o capitalismo, o consumo. Afinal de contas, a competição gera ali que um produto fique melhor, com melhores preços e também cresce ali o mercado capitalista. Tá? É por isso que tem ali iPhone 1, 2, 3, 4, até o iPhone X aí. E também promover a democracia. Quem é que nunca viu o discurso dos Estados Unidos, né? Que Deus salve a América para a gente poder levar a democracia para o restante do mundo. Então, a democracia era também um dos discursos bastante utilizados pelos Estados Unidos. E deter a expansão do comunismo. Isso é muito importante. Tá? Então, temos que acabar com a expansão do comunismo. Porque o comunismo é contra a ideia do liberalismo, a ideia de livre comércio. O comunismo ele defendia a ideia de que deveria ter ali uma economia planificada, né, que a gente vai ver agora com os objetivos da União Soviética. Quais são os objetivos da União Soviética? Primeiramente, obviamente, eles queriam encontrar uma região de segurança. Segurança porque acabou a Segunda Guerra Mundial, eles queriam crescer a ideia do comunismo. Através disso, eles queriam estabelecer fronteiras para poder defender essas fronteiras e incentivar ali governos amigos em suas fronteiras. E, obviamente, a ideia final é expandir o comunismo. Tá? Então, o comunismo tem como a principal característica a economia planificada, ou seja, ela é bastante horizontal, né? É diferente do capitalismo, onde você tem ali o acúmulo de capital. Na economia socialista isso não existe, tá? Então é bastante planificada, tem planos de governo e ela não tem ali essa discrepância social que nem ali você pode buscar nas economias capitalistas. Tá? Também não quer dizer que não exista diferença em qualquer outro tipo de economia ou de ideologia pelo mundo, porque eu posso te desafiar, por exemplo, qual que é o sistema no mundo que não existe diferenças sociais, né? Não importa qual seja ele. Enfim, quem deu essa ideia, então, de cortina de ferro, né? Quem deu esse apelido foi o próprio Winston Churchill. Foi em Missouri, em 1943, quando ele deu ali um discurso referindo-se, então, à União Soviética, que fez alguns países. Ele, então, pegou essa divisa com esses países socialistas e falou que aquela região é uma cortina de ferro, né? Você pode ver ali um pedacinho do discurso dele, que é esse aqui, ó. De Estetino, no Mar Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente e por aí continua. Ele vai citar ali os países socialistas, tá? Então, quem deu esse apelido de cortina de ferro, caso caia no seu vestibular, foi o próprio Churchill, ali na Inglaterra. Muito bem, deixa eu continuar então. Quais são as principais características, né, que a gente pode colocar na Guerra Fria? Número 1, enfraquecimento dos países europeus. Número 2, nós estudamos agora, bipolaridade global. O mundo agora tem dois poderes, comunista e socialista. Número 3, começa então uma corrida armamentista, nuclear e espacial para ver quem vai ser o melhor em sua ideologia. Número 4, vem então o equilíbrio do terror, né? Por que ela vira uma guerra fria? O medo de causar qualquer guerra nuclear. Número 5, o conflito ideológico, capitalismo contra socialismo. Quem é que vai fazer a melhor propaganda? E, número 6, o conflito dentro dos próprios territórios. E esses territórios são os famosos países de terceiro mundo. Caso você escute alguém falando ainda que o Brasil é um país de terceiro mundo, essa terminologia caiu em 91, quando caiu, obviamente, a União Soviética e formou a CEI.
essa terminologia é utilizada para poder falar que o mundo era dividido ali entre duas potências, capitalista e socialista, e tinha as potências que eram subdesenvolvidas, potências, né? Ou seja, pode chegar ao poder, né? Que esses países subdesenvolvidos eram chamados de países de terceiro mundo. Então, o primeiro mundo era capitalista, o segundo mundo era socialista, e o terceiro mundo eram todos os países subdesenvolvidos. Tá? Então, existiram conflitos armados diretos em países de terceiro mundo naquela época. Tá? Por isso que, até os dias de hoje, alguns mais antigos aí na TV, na rádio, ainda usam esse termo de país de terceiro mundo, mas ele já caiu faz tempo. Hoje em dia, o Brasil é um país subdesenvolvido emergente, um conceito geográfico. Muito bem, então vamos às conferências. Isso aqui prestem atenção, porque provavelmente se cair esse assunto Guerra Fria em qualquer vestibular, essas conferências vão ser cobradas. A primeira conferência que vai ter vai ser de 4 a 11 de fevereiro de 1945. Inclusive, o ano de 1945 é o ano das conferências. Tá? Então, quem são os participantes? São os 3 grandes países que derrotaram a Alemanha nazista. Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. O que eles queriam? Eles queriam discutir ali quais seriam os destinos e o futuro geopolítico na Europa. Tá? Então, eles queriam ali propagar o espírito da paz na Europa. Muito bem. Claro que eles almejavam o fim do nazismo, do fascismo e qualquer influência desses tipos de partidos totalitários na Alemanha. É por isso que vai ter ali os julgamentos de Nuremberg. E, por fim, qual que é o resultado? Né? O resultado é que, nessa conferência, quem sai ganhando é a União Soviética. Né? Eles impõem nessa conferência que a Europa Oriental, que eles ajudaram a se livrar do nazismo, deve pertencer à União Soviética com influência socialista. E assim é feito. Tá? Então, na Conferência de Yalta, vitória soviética e os países do leste europeu ficam de influência, então, soviética. E tá aí a imagem bastante célebre. Desse lado aqui vocês podem ver aqui o próprio Churchill. Aqui tem Roosevelt e aqui tem Stalin. Tá? Os 3 ali participando da Conferência de Yalta. Muito bem. No mesmo ano, em abril de 45, tem a Conferência de São Francisco. O que essa conferência queria? Essa conferência aí teve participação um pouquinho maior, 50 países, incluindo o Brasil. A expectativa deles era colocar alguma instituição no mundo que fosse ali garantir a paz. Tá? E, dito e feito, eles então assinaram a Carta de São Francisco, que foi a criação da ONU. Tá? Alguma pergunta aí, Pro? Vi que abriu o áudio. Nenhuma? Tranquilo, então? Então vamos lá. Por fim, essa conferência aqui, a Conferência de Potsdam, que vai ser de julho a agosto de 1945. Que conferência é essa, hein, gente? Eu volto aqui, só um minutinho. Esse aqui? Esse aqui, Giovana? Isso. Legal, gente. Então, voltando. A Conferência de Potsdam, gente, foi ali uma bastante marcante, porque nela houve novamente a participação dos 3 grandes países que derrotaram a Alemanha nazista, e o objetivo agora era definir o que iria acontecer com o território da Alemanha. Tá? Então, já que nós derrotamos a Alemanha, nós queremos agora dividir a Alemanha. Né? Então, pega essa Alemanha aí e vamos dividir nos países que ganharam. Ora, qual foi o resultado? O resultado é que os Estados Unidos agora saem ganhando porque eles usam a estratégia de superioridade nuclear. Tá? Então, eles falam que, através de maiores desenvolvimentos tecnológicos e também por ameaças, eles ganham essa conferência de Potsdam e, de fato, a Alemanha passa a ser dividida em 4 regiões. Tá? Então, não é 2, como vocês comumente ouvem falar. A Alemanha vai ser dividida ali entre as 4 potências que ganharam a Guerra Mundial. Então, União Soviética, França, Estados Unidos e Reino Unido. Tá? Então, essas 4 grandes potências vão pegar e vão dividir a Alemanha em 4 regiões. E, além disso, eles também são obrigados, os alemães no caso, são obrigados a pagarem ali 20 bilhões de dólares para os países que ganharam a guerra. Desse montante, metade dele foi para a União Soviética. O restante foi dividido entre as 3 grandes potências. E está aí a Alemanha, no caso, oriental, né, e a Alemanha ocidental. No futuro, vocês conhecem muito bem, vai surgir aqui o famoso Muro de Berlim, né, fisicamente falando, e essas 3 regiões, esses 3 setores francês,
britânico e americano vão se unir num só, transformando ali então em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Tá? Então tá aí a região. Olha que interessante essas fotos, gente. Aqui está o setor britânico e olha a condição que estava a Alemanha após 45. Aqui está o setor americano, se eu não me engano, e o francês eu acho que não peguei. Muito bem, tá? Então vamos ali às doutrinas e as estratégias utilizadas pelos próprios Estados Unidos. Tá? Então quem era o presidente daquela época, o 33º presidente norte-americano? Era Henry Truman. Ele assumiu ali Roosevelt. Truman assumiu o comando justamente no começo da Guerra Fria. E serão sim, Paulo, vou mandar para vocês os slides. E o que acontece, né? Quais são as estratégias dele? A primeira coisa que ele faz é uma política para poder vamos dizer, ajudar os países que estavam tendo influência comunista, tá? Influência soviética. Então, o que ele faz? Ele começa, então, a ajudar financeiramente alguns países da Europa para que esses países, então, consigam sua independência contra o socialismo. Por exemplo, a Grécia foi o primeiro país que lutou com financiamento dos Estados Unidos para derrotar os comunistas e em 1949 eles conseguem isso através de financiamentos de Henry Truman, ou então da doutrina Truman, que visava ali ajudar financeiramente alguns países que foram atacados pela influência soviética. Ora, no seu próprio governo, o seu secretário, chamado então George Marshall, ele lança então o famoso Plano Marshall. O que seria o Plano Marshall? É a mesma coisa, só que um pouquinho mais potência. Em 47, ele cria então um plano para ajudar, literalmente, mandando milhões de dólares para todo o país que aderirem ao capitalismo e ajudar, então, assim, a levantar novamente a sua economia. É claro que eles não faziam isso de graça. Eles queriam que a economia deles levantasse para justamente ganharem mercado de influência. Tá? Então, eles queriam ganhar ali, vamos dizer assim, um benefício da indústria norte-americana lá. Tá? Então, se eu ajudo você, praticamente você vira o meu amigo. Tá? E do mesmo jeito que eu faço isso, eu acabo evitando que uma influência soviética entre no seu país. Então, é praticamente um jogo, um moconchavo ali, econômico-político. Enfim, escutando isso, através da espionagem, a União Soviética não deixa barato. Elas também criam algumas medidas aos mesmos moldes dos norte-americanos. Então, eles vão criar ali a famosa Cominform. O que era a Cominform? Era uma organização soviética que também foi fundada em 47, só que ela queria congregar, vamos dizer assim, reunir todas as influências comunistas na Europa. Tá? Além disso, essa Cominform era uma organização que queria impor o Partido Único. E eles chamavam essa imposição de democracia popular. Não vai existir nenhum outro partido a não ser o Partido Comunista na Europa, no leste europeu, no caso. Também criaram a Comecon. A Comecon era o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Aos mesmos moldes do Plano Marshall, a Comecon fez com o leste europeu. Então, todo o país que estava devastado, acabado depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram, então, no caso, que eram socialistas, eles começaram, então, a enxertar economias, enxertar verbas para que esse país também crescesse novamente e, aos mesmos moldes do Plano Marshall, ficasse com influência socialista. Ora, continuando, agora vamos para as alianças. Os Estados Unidos, em 49, cria, então, a OTAN. Sabe o que é a OTAN? A OTAN era uma organização que todo o país que fizesse parte dela teria o exército dos Estados Unidos como a sua força principal. Então, se você fosse a pessoa que aderisse à OTAN, você teria como aliado o exército dos Estados Unidos. É praticamente aquela pessoa que, quando chega ali na sala nova, quer se juntar com as pessoas mais fortes para ninguém encher o saco. É isso. Tá? E adivinha só, em 55, a União Soviética fez a mesma coisa, só que eles criaram o Pacto de Varsóvia, que também era uma aliança militar. O objetivo era o mesmo, né? Todo mundo que aderisse ali então ao Pacto de Varsóvia, de influência soviética, teria o exército soviético ao seu dispor. Tá? Então, obviamente, ela também vai ser extinta em 91, quando a União Soviética cai. E tá aí
o emblema do Pacto de Varsóvia. É praticamente, eu escuto tudo de lá e faço aqui, parece iPhone e Xiaomi, né? iPhone e Samsung. Eles começam ali a criar esse tipo de competição pelo mundo afora. Enfim, então esse é o quadro que nós vamos ter, essa bipolaridade. Plano Marshall de um lado, OTAN e então a República Federativa ali da Alemanha, e do outro lado a Comecon, o Pacto de Varsóvia e a República Democrática Alemã. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui eu não vi, não. Depois eu vejo lá. Mas valeu. Acho que não, hein, cara. Enfim. E aí começa, gente. A influência comunista tem que ser combatida com qualquer força possível. Tá? Tanto é que os Estados Unidos começam a utilizar todas as armas que eles têm ao seu dispor para poder combater o comunismo. Tanto é que naquela época, quem estava ali como um dos senadores era MacArthur, e ele lançou um negócio chamado macartismo, que era um plano do governo de caçar qualquer... Valeu, Fernandão, ele falou. Beleza, fica com Deus. Voltando aqui, o macartismo era um plano para caçar qualquer comunista ou influência comunista ou atividades anti-americanas que existissem nos Estados Unidos. Então eles começaram a criar leis, controles, qualquer medida que você tentasse ou então que aparentasse ser contra as medidas de livre comércio ou então tivesse alguma ligação com a União Soviética, você poderia ser fortemente apreendido, né? Você seria ali inquisitado, preso. Então eles começaram a fazer uma caça às bruxas. Qualquer um que tivesse envolvimento com a União Soviética ou tivesse algum discurso anticapitalista era perseguido pelo governo. E tá aí, eu acho que esse seriado tá trabalhando bastante esse negócio aí, gente. Não sei se vocês assistiram a Umbrella Academia, né, que lançou no Netflix. Acho que passa desse contexto ali histórico de 1960, bem no meio da Guerra Fria, a segunda temporada. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Show de bola. Quem já viu aí sabe o que eu estou falando. Muito bem, então vamos aos elementos da Guerra Fria, tá? Então vamos aos elementos principais, tá? Então nós vamos ter uma corrida armamentista e nós vamos ter também um pesadelo nuclear. E por fim, a espionagem e a corrida espacial, tá? Então esses são os elementos principais que vão ser ali o combustível, a força da Guerra Fria. Por exemplo, a corrida armamentista teve ali uma disputa para ver quem faz a maior bomba atômica do mundo. A melhor e a que mata mais gente. Inclusive, isso vai ser ali a justificativa para não acontecer uma terceira guerra mundial. E o pesadelo nuclear é justamente o que acontece em 62, lá em Cuba, que quase que gerou uma terceira guerra mundial, que é a espionagem, né? Ou seja, a intromissão de agentes ali nos territórios inimigos, poder pegar informações e passar, então, para a sua base de comando. E a corrida espacial. Enfim, vamos ali primeiro com a propaganda, né? Seja com as informações. Eu não sei vocês, mas eu curto muito quadrinhos. Eu gosto de ler bastante quadrinhos, gosto de acompanhar bastante esse universo da Marvel e da DC. Dois caras que são fantásticos ali na arte, né? Eles sempre têm aquele negócio de a arte copia a realidade, né? Esse jargão. Stan Lee e Jack Kirby. São dois nomes ali dos quadrinhos dos dias de hoje. Claro, os dois já faleceram. Mas os dois eles eram ávidos políticos, né? Eles gostavam de colocar a crítica deles nos quadrinhos. E os quadrinhos foram bastante utilizados na Guerra Fria, como uma forma de propaganda, ou então uma forma de ataque, até mesmo de espionagem do campo inimigo. Por exemplo, o Quarteto Fantástico. Quantos conhecem o Quarteto Fantástico? Acho que a maioria conhece, né? Esses últimos filmes que saíram, por aí vai, né? O Quarteto Fantástico é um quadrinho ali que lançou ali por Stan Lee, em que, olha só como bem no contexto de Guerra Fria. Você vai ter ali 4 personagens que foram modificados geneticamente falando pelo espaço, que receberam, adivinha só, foram expostos ali a uma radiação, olha só, radiação, e eles lutam contra o inimigo. Já viu o nome desse inimigo aí? É o Dr. Destino, Victor Von Doom, que tem um reino lá na Latvéria, então, leste europeu, e o cara se veste de ferro, olha só, pegaram as referências ali. Então, Quarteto Fantástico saiu bem nessa época. Outro, o Incrível Hulk, né, que foi bastante utilizado nos quadrinhos bem quando surgiu. Um monstro, destruía tudo e todos, era inimigo no começo, né? Ele surgiu justamente também na Guerra Fria. Ele foi exposto, adivinha só, a
radiação. Olha o medo, novamente, aí dessas bombas, né? Então é a forma do quadrinho fazer a crítica dele. O monstro que sai destruindo tudo e todos os heróis ali têm que enfrentar um inimigo cheio de radiação gama. Próximo, Homem de Ferro. Homem de Ferro, ali a historinha dele, ali também feita por Stan Lee. Ele surgiu lutando contra os vietnamitas. Isso mesmo, Brian. Senhor Cortina de Ferro. É isso mesmo, cara. O Homem de Ferro, ele foi capturado por vietnamitas e ele conseguiu derrotar os vietnamitas utilizando ali alguns apetrechos eletrônicos e um carinha que ajudou ele, um doutor que ajudou ele no meio da caverna. No filme que saiu agora era do Oriente Médio, mas quando ele foi lançado por Stan Lee, ele lutou contra os vietnamitas, né? Que é justamente o exército que derrotou os Estados Unidos. Então, foi praticamente uma vingança nos quadrinhos. X-Men é interessante, né? Interessante porque esse estilo de arte, esse quadrinho aí do X-Men, ele traz ali temas polêmicos até os dias de hoje, como, por exemplo, teoria de gênero, a questão de racismo, a questão de homofobia, tá? Então tem bastante coisa nos X-Men até os dias de hoje. E quando ele foi lançado justamente na época em que as pessoas que sobreviveram à bomba de Hiroshima e Nagasaki eram chamadas de mutantes. Olha só. E quando lançou esse quadrinho, o nome que ele deram para esses personagens era de mutantes. E sempre, a última polêmica que teve dos X-Men foi aquela revistinha que saiu com dois personagens se beijando, né? Dois personagens masculinos se beijando, né? Sempre tem alguma coisa envolvendo a sociedade com os quadrinhos do X-Men, tá? Então, é isso aí. Eles lançou bem justo nessa época. E vários personagens também surgiram ali por modificação genética através de radiação ou que nasceram desse jeito. Homem-Aranha foi picado por uma aranha radioativa, né? Então a aranha radioativa foi e picou, o cara se transformou numa aranha, quer dizer, num Homem-Aranha que é poderoso, né? E luta contra os inimigos. Enfim, além disso, também os filmes. Vários filmes, gente. 007, um agente britânico. Se você pega a história do 007, os filmes dele, gente, os primeiros filmes dele é muito interessante, porque ele sempre luta contra o russo no final. É incrível. E você pega ali o lançado dos 70, dos anos 80, que foi ali o ápice desses filmes no cinema, sempre tem um russo que quer usar uma bomba para acabar com o mundo. 007 contra o russo. O russo ele sempre é passado como o inimigo nos filmes britânicos e também nos filmes norte-americanos. E até citou aqui para mim também, deixa eu pegar aqui, o Felipe, né? O Rock, né? O Rock Balboa. Me deu até um susto também, gente. Rock Balboa, gente, esse filme aqui é fantástico por causa da temática dele, tá? Não tô falando que ele é um filme bacana, bem feito, pelo contrário, não é tão bem feito assim, não. Mas ele é um filme com a temática da Guerra Fria, né? Você pega ali o Rock enfrentando um inimigo que durante o filme ele vai treinar, né? O inimigo, no caso ali, é o Drago, né? Que é um soviético que mata um amigo dele, né? No ringue, e ele vai treinar para tentar vingar o amigo dele, né? E esse cara ele começa então a xingar o Rock, falar que ele não tem condições de lutar contra ele. Então o Rock começa a fazer treinamentos físicos exaustivos, vai com a família para a União Soviética, começa a treinar no meio da fazenda. Tipo, o filme pinta um bom moço, né, do Rock Balboa, né, ele treinando com a família, treinando com os animais, ordenando a vaca ali, né, correndo, enquanto o Drago, que é o cara que desafiou ele, no caso, ele tá treinando lá nas maiores tecnologias soviéticas, o cara usa anabolizante no filme, e ele usa os equipamentos mais sinistros da época, enfim. Você acaba com o filme, assistindo o filme ali, torcendo pro Rock Balboa ganhar de todos os jeitos, porque ele que mais sofreu, né? É o cara que merece ganhar. Então é praticamente isso, é o contexto do filme, né? E lógico, né? A cena épica é o começo do filme ali na luta com o ringue lá com a faca, perdão, com a foice e o martelo, e os dois lutando e o Rock ganhando no final, né? Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo, né? Isso mesmo. É, legal também, o Brian colocou ali. Show de bola, também tem isso aí. Ora, continuando aqui. E a crise dos mísseis, né? Fechando um pouquinho essa questão de quadrinhos, de filmes, teve uma crise em 1962. O que acontece? Cuba passou pela Revolução Socialista em 59.
tá? Che Guevara com Fidel Castro conseguiram, então, implementar o regime socialista cubano. Então, Cuba virou um país socialista no quintal dos Estados Unidos. Isso era um problema, né? Os Estados Unidos não poderiam permitir esse negócio. Então, eles fizeram um embargo econômico. O que acontece é que teve uma crise em 62 em que os Estados Unidos instalaram alguns silos nucleares na Turquia. E, em resposta a isso, a União Soviética foi e instalou também alguns silos nucleares em Cuba, né? Isso em outubro de 62. Gente, foi um escândalo gigantesco. Todos os Estados Unidos estavam ali tremendo por causa de uma terceira guerra mundial. Afinal de contas, tem mísseis agora que podem chegar até o sul dos Estados Unidos e destruir todo o sul dos Estados Unidos. Então, gente, JFK, né, e Khrushchev começaram ali a trilhar uma série de reuniões e de diplomacia até que esses mísseis foram retirados de Cuba, caso eles também retirassem os seus mísseis lá do leste europeu. E isso foi feito. E acabou gerando, então, vamos dizer assim, um apaziguamento e o final da crise dos mísseis. Pro, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Tranquilo, então. Muito bem. Então tá aí a imagem, né? Cuba e tá bastante perto dos Estados Unidos. E tá aqui a comparação, porque esse medo. Tem uma frase bastante célebre de Einstein que ele fala o seguinte, que ele não sabe como que seria a Terceira Guerra Mundial, mas ele garantiria que a Quarta Guerra Mundial seria entre paus e pedras, né? Então, bem provavelmente a Terceira Guerra Mundial aconteceria. Se caso ela acontecesse, né, o mundo não seria mais o mundo que nós conhecemos no dia de hoje. E para vocês terem uma ideia, gente, tá aí a comparação, tá? Olha só, vem Hiroshima e Nagasaki, a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, a de Hiroshima foi mais fraquinha, tá? Ela tinha ali, se eu não me engano, 15 quilotons, né? Depois vem Nagasaki, que era um pouquinho mais forte, mas já era ali da altura do Everest. Depois os Estados Unidos lançam a B-83, a Castle Bravo, também vai lançar, tudo nos anos 50 aqui. Vem a União Soviética e lança Tsar Bomb, que já tinha mais de 25 megatons. Né? O negócio já era muito mais potente. E, em resposta a isso, nos anos 60, os Estados Unidos lançam ali a Tsar Bomb Theoretical, né? Então, a Tsar Bomb mais forte ainda. Isso, gente, foi em 61. Imagina o que eles têm nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, a bomba que explodiu lá no Oriente tinha 10% da bomba de Hiroshima. A que explodiu esses dias atrás, agora há pouco aí, lá em Beirute. Tinha 10% da bomba mais fraquinha. Imagina o que essa aqui de 1960 pode fazer. Imagina o que eles têm nos dias de hoje. É que nem o Google Earth, sabe? Você tem ali no Google Earth a localização da sua casa, em coordenadas geográficas. Imagina o que eles têm ali disponível nos dias de hoje, ali nas séries militares. O Brian colocou, mataria os pilotos, que essas bombas nucleares até os anos 60, bem lembrado aí, Brian, eram lançadas ali de avião, que nem foi lançada de Hiroshima e Nagasaki, pelo Enola Gay. Elas eram lançadas de avião, então tinha que lançar a bomba e cair fora, mas pegaria os pilotos, né? A partir da Castle Bravo já fazia isso já. Muito bem, continuando. Ora, então também começa a corrida espacial. Já vimos ali a corrida armamentista. E qual que foi a corrida espacial? Em 57, a União Soviética ali coloca o seu primeiro satélite em órbita, o famoso Sputnik 1. Em 58, os Estados Unidos, então, cria a NASA. Tá? E em 61, o primeiro homem é enviado ao espaço. Não confundam a geografia, ele é enviado ao espaço. Ele sai da órbita terrestre. Né? Então, esse homem é o Yuri Gagarin, russo. E em 69, a Apollo 11 leva, então, Neil Armstrong para a Lua. Né? Ele pisa na Lua e fala aquela famosa frase dele, né? Célebre frase dele. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E tá aí. Antes de lançar o homem para a Lua, tiveram que lançar alguns animaizinhos. A União Soviética coloca a cadelinha Laika no Sputnik 2 em 57. Tá aí a cadelinha. Né? Só que ela morre. Ela morre e isso ajuda as pessoas a entenderem ali qual que era a condição melhor de enviar o homem para o espaço. Isso faz com que eles consigam enviar Yuri Gagarin. Ela morre por causa de superaquecimento que tem no lançamento. Acho que 5 a 7 horas depois. E tem lá um monumento para ela na então Rússia, no caso, nos dias de hoje. E Yuri Gagarin aqui, ele chega no espaço, consegue chegar e voltar com êxito. E Neil Armstrong pisando na Lua ali, falando aquela série de frases que eu falei para vocês.
Muito bem. Quais são os principais conflitos da Guerra Fria? Vamos lá. Então, nós vamos ter ali a questão de Berlim, que é a República Democrática Alemã, contra a República Federativa Alemã. A Guerra da Coreia de 50 e 53 e a Guerra do Vietnã. E a crise dos mísseis já expliquei para vocês. Vamos ali ver a do Vietnã e ver a da Coreia. A do Vietnã vai ser uma guerra bastante interessante. Ela é muito longa. Ela começa de 59 e vai até 75. E é uma das guerras que deixam bastante marcado os Estados Unidos, porque, segundo grandes críticos, é uma derrota muito vergonhosa para os Estados Unidos. Por que é uma derrota? Vamos entender esse negócio aí. A batalha começa ali, gente, entre o norte e o sul. Então, o norte tem influência comunista e o sul tem influência capitalista. Aí é bem simples de entender esse negócio. Então, temos o Vietnã do Norte, soviético, e o Vietnã do Sul, capitalista. O que acontece? Em 59, os Vietcongs é um apelido que eles deram ali aos vietnamitas do Norte, porque eles eram comunistas. Então, juntaram as duas palavras, Vietcongs. Eles, com apoio do Ho Chi Minh e dos soviéticos, do governo norte-vietnamita, eles atacam uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Pronto, está iniciada a Guerra do Vietnã. Em resposta a isso, os Estados Unidos mandam, então, tropas americanas para evitar que o Vietnã do Sul vire comunista. Essa intervenção, essa jogada militar, eles chamam ali de teoria do efeito dominó. Eles mandariam soldados em parcelas durante alguns anos e usariam ali equipamentos militares superiores para acabar com os Vietcongs. E quais são esses equipamentos, né? E quantos soldados foram enviados? Estima-se que foram 500 mil soldados norte-americanos, usaram bomba de napalm, bomba de fósforo branco e o agente laranja. E vocês vão entender por que eles utilizaram esse negócio aí. Tá? Vamos entender primeiro o napalm. Napalm ali, esse armamento que vocês estão vendo, eles utilizavam ali esse tipo de lançamento com esse tipo de míssil. Tá? Era uma base de inflamáveis ali, líquidos que eles juntavam e na hora que tocava o solo, ou então entrasse em contato com a atmosfera, vamos dizer assim, o líquido, entrasse em contato com o ar, ele começava a pegar fogo. Tá? Então, por que eles utilizavam esse tipo de armamentos? Porque os Vietcongs, eles eram guerrilheiros. Eles eram extremamente guerrilheiros. Né? Em uma guerra que os Estados Unidos não tinham lutado ainda, uma guerra de selva. Era muito diferente da guerra que eles lutaram na Segunda Guerra Mundial, ou em qualquer outra na história norte-americana. A guerra de selva era muito sinistra, porque você tinha ali um estilo de combate diferente, um tipo de clima diferente. E os Vietcongs, eles utilizavam muito bem isso. Essa era a vantagem maior que eles tinham, o terreno e a guerrilha. O que é guerrilha, professor? É uma guerra de utilização de meios nada convencionais. Um molotov gigantesco, né? Qual que são esses meios nada convencionais? Os caras vão montar armadilhas, eles faziam buracos no chão, enchiam de prego para você pisar, né? Então eles colocavam ali folhinha, né? E esses pregos às vezes colocavam fezes para infeccionar, né? Além disso, eles também faziam vários túneis para poder ficar escondido. Então era muito comum uma tropa de soldados americanos chegarem no Vietnã do Norte e ficarem lutando durante dias adentro e não conseguir derrotar os Vietcongs. E na hora que eles derrotavam no futuro, eles iam perceber que eles estavam lutando contra 2, 3 Vietcongs, que estavam enfiados ali em túneis, que tinham buracos, que ficavam atirando de uma hora de um lugar, de uma hora de outro, ou então que faziam ali tipo de armadilhas, né, que faziam com que o exército americano não avançasse. Então essa guerra de guerrilha foi muito utilizada pelos Vietcongs. Então qual foi a resposta dos Estados Unidos? Destrói tudo que tiver pelo caminho, né? Explode tudo que eles vão aparecer. Tanto é que quando o napalm não funcionou, eles começaram a utilizar então o gás. O gás ele consegue entrar em lugar que o fogo não entra, né? Esse vai ser o fósforo branco, que é descrito também como arma psicológica, né? Então o fósforo branco ele vai ser utilizado ali, tem no filme do Rambo. Vou citar ele também, Felipe. Né? Ele vai ser chamado de agitar e assar, né? Porque ao mesmo tempo que ele atacava o cognitivo, ele também atacava o físico da pessoa, né? Então ele também queimava a pele, esse gás branco. Tá? Então eles jogavam esse tipo de bombas nos buracos, nas tocas dos Vietcongs, e ali eles tentavam destocar essas pessoas, ou então fazer elas morrerem lá dentro mesmo. Essa era a ideia dessa bomba, já que o napalm não estava funcionando. Eles destruíam a floresta fora, né? E os Vietcongs continuavam vivos, né? Eles continuavam guerreando.
Então, eles começaram a utilizar esse tipo de armas que conseguiam entrar em alguns cantos. Não dando certo o fósforo branco, começaram, então, a utilizar o agente laranja. O agente laranja ali é uma mistura de uns herbicidas, que era o 2,4-D e o 2,4,5-T, tá? Que era um produto que também queimava a pele, só que ele ainda era pior. Aquele que sobrevivia a esse tipo de ataque, ele causava bastante câncer, né? E se você que sofreu esse ataque não morresse de câncer, com certeza a sua prole seria atacada com isso. Tanto é que várias crianças que nasceram ali de pessoas que foram atacadas com o agente laranja ficaram dessa forma que vocês estão vendo aí. Tá? Então o negócio é bastante sinistro. Agente laranja matando o amarelo, né? Que era bastante utilizado pelos vietnamitas. Bem lembrou aqui também o Brian, né? O Brian, né? É uma frase que eles utilizavam bastante. Ora. Então o que acontece, gente? É um fracasso. Porque, pensa, numa guerra que está durando mais do que a Segunda Guerra Mundial. Né? Tá até nos anos 70, começou nos anos 50, perpetuou-se até 1970. E sem resultado, muito gasto. Um governo que está investindo numa guerra sem resultados diretos é um governo que vai ser extremamente criticado pela política pública. Tá? Então, os Estados Unidos começam, então, a ser muito atacado de todos os lados da política, principalmente dos democratas. Tá? E isso vai ser uma derrota política acachapante, tá? Vamos poder dizer assim. Além disso, a partir dos anos 70, começam a surgir vários movimentos sociais pacifistas que protestavam contra a guerra. Esses movimentos, obviamente, tinham bastante influência da União Soviética. Mas, enfim, eles estavam lá protestando contra a guerra do Vietnã, mais precisamente falando. Começou, então, a surgir vários outros tipos de movimentos, como, por exemplo, os hippies, né? E ali a ideia de faça amor, não faça guerra, né? Ou seja, aquela ideia de contestar os seus pais, ou seja, aquele espírito que os pais deles traziam de que era certo. O movimento hippie vinha para contestar isso. Não, tá errado esse tipo de coisa. Temos que acabar com a guerra tem que ser findada, temos que tirar as tropas do Vietnã. Tá? O filme Forrest Gump também mostra bastante isso também, né, Cíntia? Ora, para piorar a situação dos soldados norte-americanos, dos soldados sulistas também, ou seja, do Vietnã do Sul, a televisão mostrava várias cenas violentas e cruéis, né? Então, o massacre de Mae Yan, né, é o mais famoso, né? Esse aqui, ó, que vocês estão enxergando aí, em que algumas pessoas estavam saindo de uma tribo vietnamita e foram fuziladas por soldados sul-coreanos e soldados norte-americanos. Tá? Quem começou a guerra do Vietnã foi o norte, com a intenção de tomar o sul, né? Ou seja, de unificar o sul capitalista. Então, gente, soldados americanos queimando casa, atirando em civis, o que acontecia para piorar a situação dos americanos? Como eu falei para vocês, a guerra de guerrilha foi muito psicologicamente violenta no Vietnã. Tá? Tanto é que chegou numa situação do Vietnã, que os Vietcongs, eles utilizavam todos os meios possíveis mesmo, tá? Vocês possam imaginar. Então, mulheres, crianças, animais, eles também eram utilizados para o combate. Tá? Ficou tão assim, psicologicamente abalados os soldados norte-americanos, que qualquer coisa que eles viam era inimigo. Tá? Tanto é que eles estavam utilizando ali animais como bomba. Chegava lá um animal, bum, explodia. Chegava uma criancinha, beleza, que horas são aí? Bum, explodia a criancinha. Uma mulher passando com as crianças, sacava uma AK-47 e atirava nos soldados americanos. Ficaram tão psicologicamente violentos que qualquer pessoa que aparecesse na frente deles, eles estavam atirando, estavam matando todo mundo. Tanto é que esse negócio vai perseguir eles e o pessoal nos Estados Unidos começa a chamar eles de assassinos, de estupradores, de genocidas e de por aí vai, né? Eles começam a ser bastante massacrados pela mídia norte-americana. E aí que vai ser a citação desse filme maravilhoso, que até eu acho que alguém já falou para mim aí, que é o Rambo 1, Programado para Matar, né? Que ele tem ali como base um livro, First Blood, ou seja, o filme que foi escrito por David, que narra a história de um soldado norte-americano que chega nos Estados Unidos novamente, e ali ele está abalado psicologicamente, porque lá nos Estados Unidos, lá na guerra do Vietnã, ele era o cara. Nos Estados Unidos, por causa desses movimentos, ele começa a ser atacado, massacrado pela mídia, e nem um empreguinho de lavador de carro ele consegue encontrar. Tanto é que essa é uma das cenas mais célebres do filme Rambo 1. O restante é
é só para ganhar dinheiro com o cinema. O primeiro é o que está baseado no livro lá, que é show de bola, que eu inclusive já li, que é sobre essa história desse soldado. Tá aí assim que eu tô falando para vocês. Olhe para eles lá fora. Olhe para eles! Se não parar com isso agora, eles vão matá-lo. É isso que você quer? Acabou! Nada acabou, senhor! Nada! Não se consegue desligar! A guerra não era minha! Você me chamou, não pedi para ir! Fiz o que tinha que fazer para vencer, mas não deixaram a gente ganhar! E eu volto para o mundo e vejo aqueles babacas no aeroporto protestando, me chamando de assassino de bebês e todo tipo de baboseira! Quem são eles para protestar contra mim? Quem são eles? Se estivessem na minha pele, pelo menos saberiam por que estavam gritando. É uma época ruim para todos, Rambo. Está no passado agora. Para você! Para mim, a vida civil não é nada. No campo temos um código de honra. Você cuida de mim e eu de você. Aqui não tem nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe com tudo assim. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandava equipamentos de $1 milhão. Aqui eu não arrumo emprego nem de manobrista! Meu Deus! O que é isso? Onde está todo mundo? Os caras, eles eram meus amigos. Eles eram todos meus amigos. Eram todos meus amigos. Eu gostava deles, cara. Eu gostava deles. Aqui eu não tenho nada. Lembra da força no ar? Eu peguei um marcador mágico e eu disse, encontrei, e postei para Las Vegas, porque estávamos sempre falando de Vegas e desse carro, um Chevy 58, vermelho conversível. Ele falava do carro. Ele dizia que íamos rodar até que os pneus caíssem. Eles tinham uns celeiros e um garoto se aproxima. Ele carrega uma caixa de engraxate e ele diz, vai, graxa, vai. E eu disse não, e ele continuou a perguntar, e Joey disse sim. E aí eu fui buscar umas cervejas. Era uma armadilha. E ele abriu a caixa e ela explodiu o corpo dele para todo lado. Ele ficou lá deitado, gritando feito louco, os pedaços dele em cima de mim. E assim eu tive que empurrar ele, sabe? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue e tudo mais. Tá aí, né? Então, você não assistiu, assista, que é show de bola esse filme, que é narrativa desse contexto de Guerra Fria e do filme, do livro ali do David Morrell, né? Do então combatente Rambo, né? É show de bola pra caramba, narra ali. Inclusive, foi a partir desse contexto da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã que eles começaram a tratar legal os soldados norte-americanos, né? Que começaram a fazer tratamentos psicológicos, clínicas ali, pessoa que ficou fisicamente debilitado, eles começaram então a mandar para empresas terceirizadas, privadas, para poder melhorar a situação de vida dessas pessoas. Foi a partir da Guerra Fria também, da Guerra do Vietnã. Muito bem, continuando aqui, deixa eu ver. As famosas também nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, as famosas leis de Jim Crow, né? Essas leis de Jim Crow ali, vocês conhecem como apartheid. O que eram essas leis aí, gente? A lei de Jim Crow, ela começa em 1870 e vai até 1960 nos Estados Unidos. São leis que colocavam segregação racial nos Estados Unidos. Ela tem esse nome interessante porque foi por causa de um comediante norte-americano que lá em 1820 criou esse personagem aqui, Jim Crow, né, que fazia sátiras à etnia africana. E então, a partir de 1870, foi lançadas as leis de Jim Crow, ou seja, leis de segregação racial, né? Então, locais de pessoas negras e locais de pessoas brancas nos Estados Unidos. E também, a partir de 60, mais precisamente em 68, começam ali a surgir vários movimentos contra essas leis de Jim Crow, né? Como, por exemplo, personalidades como Martin Luther King, Malcolm X e Rosa Parks, né, que são ali grandes nomes de pessoas que lutaram contra esse tipo de preconceito, de racismo lá nos Estados Unidos, né? Então você pode ver ali os próprios
No caso ali de Malcolm X, ele ali era um dos integrantes dos Panteras Negras, inclusive adendo histórico, hein, gente? O personagem Pantera Negra da Marvel teve que trocar de nome, né? Teve que trocar de nome por causa que a polícia considerava esses, então, lutadores ali, os Panteras Negras, como se fossem terroristas. Olha só, e o cara, o Pantera Negra acabou levando ali o troco, né? Teve que tirar o nome, se não me engano, ele mudou para Lince Negra, depois foi pro X-Men a personagem, né? Se não me engano. Rosa Parks foi aquela mulher bastante conhecida, aquele episódio em que ela se recusou a se levantar do banco num ônibus para um branco. Ela falou que isso era injusto, que ela não ia levantar, não. Né? E Martin Luther King dispensa comentários, né? I have a dream, eu tive um sonho, né? Cada um deles, no caso, os dois, né? Eles foram assassinados e Rosa Parks morreu com 92 anos de idade. Eles não, esses dois aqui foram assassinados. E Martin Luther King, ele visava uma luta contra esse preconceito, contra esse racismo idiota, através do pacifismo, né? E ali Malcolm X, ele já era mais radical, islâmico, né? Já defendido ali pela questão do Pantera Negra, já que eles estão atacando a gente de um jeito, vamos atacar com a força igual. Se eu não me engano, um seriado que lançou agora, que tá bombando, é esse aqui, hein, gente? Acabou de lançar essa semana, Lovecraft Country, né? Que é ali dos contos do próprio H.P. Lovecraft. Esse cara aqui, que foi um dos maiores escritores de terror, né, que teve nos Estados Unidos. Olha que interessante esse seriado, gente. Se você não assistiu ainda, saiu pela HBO. Esse Lovecraft aqui, ele é extremamente racista, né, muito racista. Ele escreveu vários tipos de contos de terror, como, por exemplo, A Lenda do Chulo, né, aquele boneco sinistro, né, A Múmia, vários e vários livros de terror. Lovecraft Country é justamente pegar o que esse cara escrevia de racismo e transformar ali pela luta. Olha que maneiro pra caramba. E juntamente com os personagens que ele criou. Então, é um seriado show de bola, que também está nesse contexto de Guerra Fria e nas leis de Jim Crow, né? Então, show de bola para quem não viu ainda. Muito bem. Então, na década de 70, você vai ter, então, a retirada das tropas norte-americanas do Vietnã. Isso vai ser bastante importante. E em 75, acaba de vez essa guerra, tá? E o Vietnã consegue se unificar em um só Vietnã comunista. Tá? Resultado da guerra, nós podemos dizer ali que foi um conflito que deixou 1 milhão de mortos, que a guerra, obviamente, arrasou ali os campos vietnamitas e provocou vários prejuízos, né? E o Vietnã vai ser reunificado no dia 2 de julho de 76 sob o regime comunista. O Vietnã vira comunista, por isso que é uma derrota gigantesca para os Estados Unidos. Nossa, eu vou pular que eu não tenho muito tempo, né? Meu Deus do céu, já é 8h29. Enfim, gente, eu vou parar por aqui, senão eu vou passar do tempo da aula de vocês, né? Próxima aula a gente pode continuar. Beleza, Pro? É isso aí. Tranquilo? Maravilha, querido. Muito obrigada, viu? Aprendi muito aqui, viu? Dá para ficar ligado. Bacana porque você faz tudo bem colorido, então isso dá uma animada na gente, o ficar parado, né, na tela. Imagino para os alunos também. Eu quero dar boa noite a todos que ainda estão por aí, que Deus abençoe, parabéns. Sem essa decisão de vocês, não existe sucesso, viu, gente? Sucesso demanda um tempinho a mais, sacrifício, dedicação e ser diferente. Professor, você pode orar para despedir os alunos, por favor? Posso sim, vou orar então. E antes de orar, agradeço a participação de todos vocês, né? Muitos mandaram aqui comentários para ajudar na aula, o Brian, o Felipe, a Cíntia, né? O Henrique. Então, muito obrigado a vocês ali pela participação de todos, tá bom? E voltem aqui, que a aula é para vocês. Vamos orar então? Feche os olhos e oremos, falar com Deus. Papai do céu, muito obrigado por mais uma aula, por mais uma noite, por mais conteúdos. Muito obrigado, Pai, que nós podemos aprender e que o Senhor venha estar com cada um aqui presente, venha estar com os seus entes queridos, venha estar com os seus pedidos, sabe, cada coraçãozinho aqui presente, e que eles possam ali ter uma noite de descanso bacana, eles possam ali voltar para amanhã, para a aula corriqueira deles do dia a dia, que eles aí levem mais e mais conteúdos e consigam alcançar os seus objetivos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Tá perguntando. Boa noite, valeu. É o Rambo mesmo, Rambo 1. Né? A Bia Rezer colocou aqui, é Rambo 1. Rambo 1, o nome do negócio. É Country. Eu coloquei o
Lovecraft, Country, né? Country, né? Para que a Giovanna colocou para que a HBO desistisse da estreia, não tem esse episódio do Lovecraft Country aí no YouTube, tá de graça. O episódio número 1 aí dele. Valeu, pessoal. Com Deus. Valeu, Brian. Valeu todo mundo. Boa noite. Lê o resto da Giovanna aqui. É verdade, Giovanna. Foi bastante... Inclusive, tá tendo manifestações nos Estados Unidos nos dias de hoje. Estão percebendo aí? Sim, tá violento. Muito polêmico. Mas que cena violenta aquela, né, professor? Você Eu viu? Vi. Não, e depois eu ouvi dizer que as 3 crianças dele estavam dentro do carro, gente. Para que aquilo, né? É sinistro. Negócio dos restaurantes, em vários lugares. Que nos Estados mundo Unidos. nós estamos, viu? Fiquei chocada. Terrível mesmo o negócio. Isso não é uma luta contra autoritarismo, né? Impondo autoritarismo. Sim. É terrível, triste também. Mas é vezes o que, né? É assunto para aula de sociologia, filosofia. Isso Falou, aí. gente.